Boa tarde. Daqui a pouco, né, já estamos ao vivo, esperando os nossos ministros do Presbitério Sergipe, onde nós teremos uma live, um bate-papo, né, sobre suas experiências em suas igrejas, né, algumas coisas mais diretas. Mas, enfim, né, quero dar boas-vindas ao reverendo Everaldino. Deus abençoe, pastor. O senhor está me ouvindo, normal? Se tiver o seu aceno, por favor. A ideia desse nosso momento de conversa com os nossos pastores é também inteirá-los de algumas ações, né, do nosso presbitério, né, em alinhamento com as resoluções da nossa Igreja Nacional. Mas é esse momento, né, convocamos os irmãos pastores, né, estamos já justificando, né, quando chega. Então, amém, pastor. Deus seja louvado. Então, estamos aguardando, né, os demais para que iniciemos a nossa live. Família está bem? Tudo em paz, pastor? Ok. Sinal não... Meu sinal não bom. Ok, mas creio que vai dar. A gente são 60 minutos, a gente conversaremos com aqueles que foram possíveis estar conosco. Né? Vamos aguardar os demais. Quero que o senhor externe aí um abraço já para a nossa irmã diaconisa Angelita, né? Deus abençoe juntamente com Bela, seus netos, né? E o ministério que o senhor está desenvolvendo ali na nossa igreja em Socorro, vizinha do município de Aracaju. Opa! Manda aí um abraço para a Dida, né? A senhora, Deus abençoe Dida, né? Daqui a pouco a gente começa uma live aqui com os nossos ministros, com os nossos pastores, né? Conversando com eles acerca um pouco da caminhada do nosso presbitério. Deus abençoe. Hein? É Gleidson, filho do presbitério Jorge? Opa, Renata. Boa tarde, Renata. Deus abençoe. Daqui a pouco, a gente agradecendo aos irmãos, né, que estão entrando. Estamos aguardando os nossos pastores, né, para um momento com eles. Deus abençoe, Renata. Deus abençoe, Gleides. Aqui tá, a imagem está miudinha para mim. Deus abençoe você, sua família. Deus seja louvado. Oi, Amanda. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Estamos percebendo os irmãos estão chegando. Nós estamos aqui numa live, né, em que daqui a pouco vamos estar tendo um momento com os pastores, né, do presbitério Sergipe, que estão entrando daqui a pouco. Né, no momento está conosco só o reverendo Everaldino, né, aguardando os demais. Boa tarde, tudo na paz.
Sim, bem melhor. Opa, Alex, Deus abençoe. Gisel, paz, meus irmãos, tudo bem? Deus seja louvado, né? Os nossos irmãos estão chegando. Eu gostaria já de deixá-los já só falando aquilo que combinamos no início, que os irmãos fiquem inteirados que a gente vai estar sempre tendo a interação. A gente pretende fazer uma live interativa, né? Em que eu terei pouco da experiência de Alex, do Everaldino, do Gesiel, dos outros pastores que estão chegando. Então, gostaria que vocês ficassem atentos, que estaremos enviando, né, mensagens, né, para que vocês possam participar. Irmãos, como foi marcado para 15 horas nós iniciamos em ponto, né? Então, paz, Renato. Então, daqui a no máximo 5 minutos a gente já abre oficialmente o nosso bate-papo, né? Nós estaremos esclarecendo porque nós temos 60 minutos e passando disso vai em cima. Ok? Os pastores estão entendendo? Entenderam aquilo que estamos colocando? Sim, vamos ter Renato, vamos ter um bate-papo aqui com a turma, né? Reverendo Wesley, Deus abençoe, pastor. Obrigado pela sua presença. Como é aberto, né? A gente vai só ter algumas experiências, né, Renata? Algumas experiências, assim, dos ministros, mas uma live é aberta, né? Mas você vai ter, assim, os assuntos serão mais direcionados aos pastores, né? Você pode assistir, né? Não tem... Porque está numa live aberta, não tem dificuldade. Pronto. Irmãos, vamos estar dando início. Desde já eu quero agradecer, pelo menos de início, né, aos nossos pastores que foram convidados, né, convocados para esse nosso momento, para esse momento que seja mais global. Os irmãos viram lá no grupo que o pastor Israel não vai participar conosco. Ele apresentou uma situação em que sua mãe está no hospital, ela teve uma dificuldade, está internada, né? Estão resolvendo lá, ele pediu orações e eu vou mandar um convite para o reverendo Alex para que ele esteja fazendo a oração, né, direcionada, né, ao nosso irmão da sua mãe, né? Esperar ele entrar para que ele possa estar orando e depois dar continuidade no nosso momento de bate-papo. Deus abençoe, a pastora Marinube acaba de chegar. Então, pastor, esteja orando nesse momento em favor da família do reverendo Israel, né, colocando em especial a vida da sua mãe, como também a viagem que certamente ele precisará fazer, né, para que ele possa acompanhar junto com seus irmãos nesse momento assim difícil, né, da situação em que sua mãe se encontra. Oremos. Perfeito. Querido Deus, Pai Celestial, Tua palavra nos diz, e nós cremos, quando elevamos os nossos olhos aos montes, de onde virá o nosso socorro? Nosso socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. Por isso, clamamos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que a família do reverendo Israel seja visitados, especialmente sua mãe, que ela seja resguardada pela promessa da fé, da esperança,
que em Jesus ela pode confiar. Mas nesse momento pedimos a bênção para a vida de todos os médicos que estão cuidando, que haja discernimento científico, que haja sabedoria através da ciência, para que haja um diagnóstico mais preciso e toda essa dor seja aliviada, de maneira que o teu servo, o reverendo Israel, tenha certeza, tranquilidade, a paz, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E haverá fortalecimento, a fé será multiplicada e a bênção do Senhor chegará ao lar dessa família. Rogamos, portanto, querido Deus, que abençoe a vida dessa família, abençoa a irmã Loura, que está hospitalizada no seu leito. Oh, Deus. E que, em nome de Jesus Cristo, a tua graça repouse sobre a vida dela. É o nosso desejo, é a nossa oração por meio de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Eu quero, irmãos, convidá-los, né, a vocês pegar as suas Bíblias, né, e localizar em Efésios, no capítulo 4, dos versos 1 ao 6. Né, eu farei uma leitura que tem por título Unidade da Fé. Deus abençoe a Raquel, a esposa do reverendo Wesley, né, está nos assistindo. Deus abençoe a pastora Marina, que também chegou. Deus seja louvado. Estamos aguardando ainda os demais, reverendo Gesiel, os demais irmãos pastores também convidados. Diz assim a palavra do nosso Deus: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus abençoe, a pastora Marinade chegou. Irmãos, esse é o primeiro, digamos que o primeiro contato que estamos tendo de maneira mais coletiva. Bem verdade, quem tem tido contatos individuais com os irmãos pastores, né, através de WhatsApps individuais, outros por questão, por força de concílio. Vai ser o nosso primeiro momento como presidente do presbitério. A gente tem estado acompanhando, né, estado orando, trabalhando de maneira, né, direta aqui em nossa casa. Estamos em home office, lá prestando nosso trabalho. Mas Deus tem nos abençoado, vez por outra precisa sair para fazer alguma atividade. Mas o texto que nós lemos aqui, em Efésios, que fala sobre a unidade da fé, nós temos percebido que nesses últimos dias, na pandemia em que se encontramos, essa unidade ela tem sido presente, né? É verdade que precisa ser ampliada, mas algo está mudando, e uma delas é entender de que a igreja ela não se restringe, né, como bem tem dito os nossos irmãos pastores nas variadas lives, de que a igreja não está estática, ela está sendo na casa dos irmãos. Alguns estão gravando em estúdio, outros na igreja, né, e outros de maneira direta nos seus lares, criaram um púlpito, né, criaram uma coisa mais ali próxima, e estão executando cada um suas atividades. E essa unidade, irmãos, esse momento também está nessa unidade, nessa partilha, em saber tentando saber como é que está o outro. É bem verdade que o pastorado ele está um pouco mais, agora até mais amplo, né, com mais tempo para alguns contatos, para algumas meditações, mas enfim, irmãos, esse momento é um momento em que essa unidade precisa ser muito evidenciada. E nos diz o texto que ele fala sobre a unidade da fé, de que esforçando-vos diligentemente no preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então é isso, irmãos. É esse vínculo, né, da paz, esse querer estar mesmo distante e mais próximo, estar se contactando um com o outro, fazendo a igreja funcionar, a igreja andar nesses momentos de pandemia. Mas a nossa oração, irmãos, porque também quer ouvir um pouquinho dos nossos irmãos pastores,
Eu gostaria de fazer a relação, eu vou ouvir a relação, faz alguns relatos aqui do reverendo Gesiel, depois a pastora Marinúbia, depois o reverendo Wesley, depois o reverendo, o reverendo Alex e a reverenda irmã Marinaide. De maneira sucinta, eu gostaria que vocês colocassem um pouco de como está sendo a experiência de vocês, né, nesse pastorado, agora, digamos, pela internet, nesse pastoral longe, mais próximo, e eu gostaria desde já que a gente pudesse já estar tendo essa experiência. Vou pedir agora que o reverendo Gesiel possa, de maneira sucinta, né, possa falar um pouco da sua experiência, né, aí à frente da igreja de Buquim, também tendo essa experiência também com a igreja de Lagarto, né, para que possa menos estar nos edificando e fazer essa parceria. Gesiel, o senhor está muito bonito, por sinal, não? A paz, querido. Paz para os irmãos e irmãs, colegas de ministério também. Sim, a minha beleza é porque eu sou da Bahia, né? E, como já dizia, na Bahia tudo é lindo. Caetano, Gal, Maria Bethânia, tudo é lindo, né? É Gesiel, né? Mas o senhor está muito bonito, pastor. Pois não. O que manda? Pastor, eu gostaria que o senhor pudesse, de maneira sucinta, compartilhar conosco, né, os nossos colegas do ministério, algumas pessoas também estão entrando, como tem sido esse pastoreio, em que o senhor está sendo desafiado, né, como é que o senhor analisa esse momento, né, que é a ideia desse nosso encontro com os pastores do nosso presbitério, porque é uma live, então outros poderão entrar, estão assistindo, mas como é que o senhor está vendo esse momento, qual tem sido a sua motivação? A gente acompanha uma live ou outra, mas não dá para acompanhar tudo, mas eu queria que o senhor externasse e compartilhasse com os colegas de ministério. Tá bom. Olha só, o distanciamento social, ele é muito penoso para a cultura cristã, né? Porque a própria Escritura Sagrada, ela nos desafia à comunhão. Hebreus 10, 25 diz que nós temos que congregar juntos, lermos os salmos, cantar os hinos, orar. E a gente, assim, essa é a nossa cultura, nosso jeito de ser, né? E aí se torna danoso por causa da distância geográfica. Mesmo a gente utilizando essas ferramentas digitais, mas ainda sentimos bastante. Então é um cenário muito novo e apresentou aí bastante desafios, não só para os pastores, mas para toda a igreja. Mas a nossa experiência tem o seu lado positivo, né? A gente percebe que começa a ter uma mudança de pensamento. O próprio Romanos 12, Paulo diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Então, desafio de toda a igreja começa pela renovação da mente. Porque eu pastoreio no interior, não sei a realidade da capital, mas aqui a dificuldade para a interação digital, ela é muito mais complicada. Está dando para ouvir, né? Sim, estamos ouvindo normal, sim, pastor. Então, essa interação digital ainda é, digamos assim, para muitas pessoas dentro da igreja, alguns até espiritualizando uma coisa, dizendo que não era de Deus, né? Por exemplo, e acho que vocês já ouviram isso, usar essas tecnologias, essas ferramentas. Então, houveram rejeições, mas a gente já vinha preparando a igreja, por incrível que pareça, e creio que o Espírito de Deus vem nos conduzindo, a gente já vinha preparando a igreja para momentos como esse. A gente não esperava assim que fosse logo ou que fosse dessa forma, mas a gente sabe que o mundo jaz do maligno e a tendência é piorar as situações, até mesmo a igreja passaria por grandes enfrentamentos segundo as Escrituras Sagradas. Então a gente vinha preparando a igreja, falando da importância da internet e como nós podemos usar a internet para a nossa missão, para o nosso ministério. Mas é isso, acho que as dificuldades maiores são essas, de interagir ainda, pelo menos aqui no interior, com essas ferramentas. Mas está havendo um esforço da parte da igreja, sim. Está havendo um esforço,
irmãos que não têm um celular adequado, um computador para isso. Por exemplo, os filhos, a gente chamou os filhos para que pudesse auxiliar os seus pais, já que eles são os familiares mais próximos e têm acesso, né? Respeitando aí toda a questão da higienização, mas auxiliar seus pais. Não conseguimos na íntegra, infelizmente, mas uma boa parte estão participando. O segundo desafio que a gente encontrou está na liderança da igreja, porque a liderança da igreja também está enquadrada nessa questão de se desafiar para participar, para poder interagir. Então, eu percebi, por mais que eu não seja uma pessoa centralizadora, presbítero Marcos e demais colegas, não é do meu jeito, eu dou espaço para que as pessoas possam desenvolver as suas tarefas, eu percebi que a liderança ficou esperando muito da gente. Isso é. Sabe? E aí, a gente fez até uma live a semana passada, as duas igrejas participando, e a gente deixou essa mensagem para eles, que a liderança na igreja de Cristo não existe hierarquia, existe funções diferentes. E todos precisam fazer a sua parte. Isso é a igreja. Você leu o texto sobre unidade. Então, se o líder, o professor de escola dominical não fazer a parte dele, por exemplo, com a classe de jovens ou infantil, não sei, a gente não vai conseguir alcançar essas pessoas. Então, é importante que também eles sejam proativos, criativos e sejam consistentes no que fazem. Ok. E para mim, esse é um segundo desafio que ainda eu não estou encontrando como resolver essa questão aqui nas duas igrejas, tanto Lagarto como Buquim. Mas eu espero, sim, Deus. Eu não sei, a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar isso, Uhum. mas eu tenho certeza, né? E a confiança está no Senhor em primeiro lugar, que a liderança vai realmente deixar a escama dos olhos cair e vai participar ativamente desse processo também de pastoreio da igreja. Tá bom, pastor, obrigado. Eu vou agora chamar a pastora Marinúbia. Deus abençoe, né, sua família e seu ministério. Continue aí que ainda tem outras informações gerais. Sempre dá um abraço aí para a Vera, o pastor Luiz Carlos, né, que também está aí próximo aí da gente. Agora eu vou convidar a pastora Marinúbia, né, que ela vai também ter um momento de externar a sua... estamos conectando. Depois, na ordem, o reverendo Wesley também vai externar um pouquinho, né, da sua experiência. Pastora Marinúbia, tudo bem? Olá, Pai do Senhor. A senhora está muito bonita, parece comigo, viu? Obrigada, irmão. Obrigada. Mas, minha irmã, como é que tem sido a sua experiência no pastoreio também de duas igrejas, né? Com relação nesses dias difíceis, como é que tem sido? O Gesiel colocou um pouco, eu entendo que a liderança precisa se inteirar mais, mas qual é a sua experiência agora como uma igreja da capital? Olha, na igreja da capital também temos pessoas com dificuldades de contato, mas em meio a essa demanda de situação, eu louvo a Deus pelo contato que estamos tendo, pelo Instagram, dos cultos, pelos zaps, e é de acordo com o coração do povo também. Eu sei que, meu a tudo, Deus tem sido maravilhoso, poderoso, tem feito milagres. Não tenho o que reclamar. Sou de saudade do povo, da igreja, e orando para que Deus nos dê logo esse momento de comunhão novamente. Mas eu perguntaria, pastora, pastora, mas assim, a igreja tem dado esse feedback, esse retorno, que está acompanhando? Sim, aqueles que a gente sabe que você não pode esperar do 100%. Você vai esperar uma porcentagem de 70%, 60%. Então, esses têm sido fiéis. Tem aqueles que não têm o Instagram ou não têm o Zap. Então, a gente também tem que ter misericórdia. E uma coisa que eu aprendi, que a gente tem feito, e eu vejo resposta, é quando a gente liga para eles, num contato pelo menos de ouvido. Tem sido muito bom, uma experiência muito boa que eu tenho passado. Então, tá bom, obrigado. Continue aí, que ainda tem outras ações, né, para gente ajustar nesses 60 minutos. Eu vou agora ouvir o reverendo Wesley, né, nosso colega novo do ministério, né, talvez o caçula aí no ministério,
Deus abençoe, pastora, nas suas Amém. atividades. Deus seja louvado. Deixa eu tentar aqui o Wesley, o irmão Amém. Wesley. Depois do reverendo Wesley vai ser o reverendo Alexandre Rocha, que estará compartilhando um pouco, né, do que tem sido seu pastorado nesses dias de isolamento social. A gente está tendo alguns irmãos que estão assistindo ali. Keila, Deus abençoe. Opa, reverendo. Shalom. Opa, paz do Senhor, meu irmão. Paz, meu irmão. Paz. Por favor, externa aí. Tá dando para ouvir bem? Normal. E o senhor que é afro, né? Então a nossa audição chega bem, né? Pois não, pastor? Queria ter uma barba assim, mas eu consigo, né? Normal, pode ir. Pronto. Então, eu gostaria de dar paz para todos os colegas pastores, né? Também do presidente do presbitério, e dizer que a nossa experiência é nova, né? O nosso pastorado é novo. Pastor mais novo, recente do nosso presbitério, experiência nova, e confesso que não pensei de primeira em pegar uma experiência como essa no meu primeiro ano de pastoreio, mas Deus tem sido muito bom e nós temos, na medida do possível, feito o nosso trabalho. E como experiência eu diria o seguinte: eu, em geral, não utilizava Instagram, por exemplo, né? Eu, às vezes, colocava uma coisa lá, mas nunca tinha feito uma live na minha vida. E esse momento nos levou a isso, né? A utilizar um pouco mais as redes sociais e a ver o quanto elas também são importantes quando a gente quer utilizá-las para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa e eu tenho aprendido. Às vezes eu me bato, tenho uma dificuldade, que é normal, mas eu louvo a Deus porque eu tenho irmãos na igreja, né? Os Beatles, como Edmilson, e tem outros irmãos jovens na igreja que sempre estão auxiliando e com muita paciência o pastor, porque o pastor está aprendendo. Eu tenho coisas que, infelizmente, eu não sabia e agora é que eu estou aprendendo. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse momento é a possibilidade de aproximar os irmãos. Quando eu falo aproximar os irmãos, apesar do distância, são os irmãos de fora. As nossas lives durante as 2 últimas semanas viram que nós tivemos interação. Pastor Alex, né? Pastor Hermani, a Leila lá de Manaus, os próprios irmãos da igreja local. Então houve uma participação, Alberto Batista, que é o pastor lá da igreja da IPI de Abreu e Lima, Marcos conhece muito bem, o presbítero Marcos conhece. Então nós pudemos fazer essa aproximação e isso foi muito bom. Uma outra coisa é o desempenho e a participação da igreja. Como disse a pastora Marinúbia, querida irmã, que eu amo muito, ela disse que nem toda a igreja responde. Não tem como ser o 100%. Porque a gente tem pessoas que têm dificuldade em lidar com a tecnologia, né? Então não tem como ser o 100%. Mas, como disse Marinúbia, eu reitero, nós temos um percentual muito bom de pessoas que sabem lidar com a tecnologia e que a utilizam muito bem. A minha dificuldade, e aí eu pego um pouco da palavra do pastor Gesiel, é porque algumas pessoas de fato não são alcançadas. E o pastor não tem condição de alcançar todo mundo somente por uma live. Então a gente tem preocupação com as crianças, preocupação com alguns grupos que não são alcançados durante esse período. Mas, ainda assim, tem sido produtivo, porque a maior parte da igreja tem participado, inclusive idosos. Idosos têm participado das nossas lives. Não tinha o Instagram, talvez até nem acreditassem que um dia fossem ter, né, Marcos? Com certeza. Quiserem poder participar das coisas da igreja, e isso é muito bom. E aqueles que não foram alcançados, como disse a pastora Marinúbia, nós alcançamos com ligação, né? Mensagens de WhatsApp. Por costume, nós nos dividimos, e eu como pastor,
outro representando do conselho, representando dos jovens, dos adolescentes, e cada um fazendo a sua parte, sempre está ligando para as pessoas que fazem parte dessa faixa etária, para que ninguém fique assim desassistido. Por fim, eu quero dizer o seguinte: a pandemia é realidade, e o pastoreio na pandemia tem os seus limites, porque a gente não pode estar indo e vindo, mas ela não impede o pastoreio. Existem situações particulares que a gente precisa fazer um esforço de alguma forma para se aproximar dos irmãos, enfim. Mesmo que com todos os cuidados, com máscara, álcool gel. Eu cito aqui uma situação de uma irmã que levou uma queda e foi inevitável. O pastor teve que aparecer para socorrer, ou pelo menos para saber o que foi que aconteceu com uma das nossas idosas, mas tudo isso com máscara, com álcool gel. É um cenário de guerra, né? A gente tem que se preparar para ir para a guerra. Mas, enfim, a gente vai e de alguma forma também faz esse trabalho. Portanto, essa é a minha experiência. Eu vejo que tem havido muita solidariedade, muito engajamento. A igreja está ajudando pessoas com alimento, né, pessoas que precisam, e assim nós estamos trabalhando. Então, é um momento diferente, mas é um momento de muito aprendizado. Eu só quero concluir dizendo uma coisa. É um momento novo, a gente está aprendendo, mas o templo faz falta. E eu, às vezes, me pego como salmista, com saudades do templo físico, não das paredes, mas dos irmãos, que a gente costuma caminhar, né, e estar junto, manter a comunhão. Isso, de fato, faz muita falta. Mas, louvado sejamos nós. Então, agradeço a oportunidade. Essa é, enfim, a minha fala em relação a todo esse momento. Tá bom, pastor. Obrigado. Vamos ouvir agora o reverendo Alex, depois vai ser a reverenda Marinaide. Amém. Tato, né? E aí, presidente, está me ouvindo? Normal. Normal, graças a Deus. E aí, pastor, como é que tem sido a sua experiência, né? Os irmãos pastores colocaram o alcance, a saudade, que não deixa de ser, né? Daquele toque, né? Que o senhor gosta muito daquele, tá tocando, tá abraçando, mas como é que tem sido a experiência do senhor nesse momento pastoreio, tanto da sede como da congregação? Eu tenho visto, presidente e presbítero Marcos, que esse momento é um momento de aprendizado. Eu poderia considerar que é um processo no qual todos nós, pastores, pastoras, de uma igreja que tem uma identidade, de uma tradição, como uma igreja séria, uma igreja que não anda invadindo meio de comunicação em massa, para deliberar certos comportamentos que muitas vezes têm atrapalhado muito o pastorado de igrejas como a nossa. Eu confesso a você que nesse cenário atual é até bom que a gente esteja presente nas redes sociais, porque a gente tem diminuído a frequência de irmãos e irmãs que iam buscar nas redes sociais denominações, certos indivíduos que se consideram pastores, para ouvirem palavras messiânicas, proféticas, diariamente. E como tem um desafio do século que vivemos, é que a gente não tem pastoreado sozinho. E a gente tem dividido o nosso púlpito com as mais diversas denominações, que nem sempre traz uma palavra séria, uma palavra genuína. E hoje nós estamos aqui, todos os pastores, pastoras, cuidando do seu rebanho. Tem sido uma experiência pedagógica. Há um aprendizado nisso tudo. Eu sinto também por não conseguir alcançar todas as famílias, as crianças, os idosos, que frequentemente recebem a ceia em casa. E isso tem sido difícil para a gente que lida diretamente com o cuidado, com a poimênica, o cuidado pastoral. Mas também é um momento de ver a importância
das riquezas em detalhes da família. Nós estamos inseridos com a esposa, com as filhas, 24 horas, e a gente passa a perceber também, com riquezas de detalhes, a importância que a família tem na vida do pastorado, na maneira como nós estamos inseridos e agregando em função desse isolamento, essa alegria de viver intensamente o amor que Deus tem depositado em nossos corações. E eu quero e desejo do fundo do meu coração que esse momento alcance as demais famílias, de modo geral, todos que estão confinados em casa, para que aprendam a amar um ao outro, a descobrir nas diferenças, nos erros, que ninguém é perfeito e que cabe a cada um fazer o seu papel, mas juntos estarem fortes, unidos nessa unidade enquanto família. Então, oportunidade muito boa da gente poder rogar a Deus que as famílias sejam contempladas pela paz, pela unidade, pela alegria, pela comunhão, e que cada família receba nesse momento, nesse confinamento, aquilo que eu tenho dito como aprendizado, que é pedagógico, o trato um com o outro. Então, eu desejo também que todo Pastor. A necessidade de estar no templo é muito grande, é muito forte, ninguém está pronto para tudo isso, mas a gente está aprendendo aqui que a gente precisa estar presente nas redes sociais, pastores que são formadores também de opinião teológica, que aprendam com esse momento a darem suas caras, não deixar de cultivar esse momento, porque depois que tudo isso passar, esse público que estão acostumados a buscar na internet, nas redes sociais, eles vão continuar. E a gente precisa, semanalmente, uma vez por dia, quem sabe a 15 dias, mas deixar sempre uma palavra para esse público, para que eles não sejam enveredados por outros caminhos, para que depois a gente não esteja na igreja corrigindo erros doutrinários, tendo dificuldade de levar a história, a tradição da igreja. Então, eu vou finalizar dizendo para você, presidente, que tem sido uma experiência muito produtiva, tem sido pedagógico, tem sido muito bom. A gente vê quantas pessoas estão entusiasmadas a aguardar aquele momento, esperam aquele momento. Concordo também com os amigos, pastores, que disseram que não alcança todo mundo. A gente não alcança todo mundo, alguns porque também não querem, têm e vivem, né, com o celular na mão o dia todo, postando, e no momento da live, no momento de uma pastoral, do ensino bíblico, eles não estão presentes, estão fazendo outra coisa. Então não há motivação para poder estar ali ou porque não querem, tá certo? Então a gente deve entender os dois lados. Agora, existe muita gente que não tem acesso à tecnologia também. E a gente lamenta muito, porque está todo mundo nesse confinamento, e esse confinamento exige momento de oração pela vida dessas pessoas. Eu acredito que mais do que a gente não está tendo esse contato direto. Imagina aquele idoso, aquela senhora que vai para a igreja sozinho e não tem aquele filho, aquela filha, que tem a responsabilidade, naquele horário do culto da sua igreja, colocar uma transmissão para ele ouvir. Então a gente lamenta por tudo isso. Mas, no geral, Deus tem sido bondoso, misericordioso, e como a gente sempre diz na nossa live, Deus é bom em todo tempo Deus é muito bom. Então, Deus seja louvado por tudo isso, Deus abençoe pela iniciativa, por chegar às nossas vidas pastorais agora, tendo esse feedback geral dos pastores. A gente entra e sai de um outro por conta do tempo, quando um está começando, o outro está finalizando, enfim, mas a gente está tendo oportunidade dessa interação. Parabéns, presidente, pela iniciativa. Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Obrigado. Vamos agora ouvir o pastor Veraldino, não, a pastora Marinaide, perdão, né, que ela está aqui também conosco, né? Ela vai ter também uma participação. Quero dizer aos irmãos, se porventura termina esse tempo, são 60 minutos, a gente retoma, né, para a gente fazer só um encerramento e tal, que esse é o primeiro, porque depois teremos uma reunião também administrativa, que tem algumas coisas que precisam ser também colocadas, né, para que os irmãos também estejam inteirando, né, de maneira, numa linha mais grande. Está vindo aqui um canal que todos vocês possam acessar, né, pelo menos os que podem estar ouvindo nesse momento. A gente sabe que alguns dos irmãos não poderão, né. Eu vi chegando aí o reverendo
Israel, né? Eu vi ele entrando aí, tem algumas irmãs que estão participando, estão viadejando, mas outros irmãos que estão acompanhando, é tranquilo. A pastora Marinade está com dificuldade, enviou um convite. Vamos fazer o seguinte, eu vou, até para que possamos ganhar tempo, não pode participar. Então, vou chamar o reverendo Everaldino, né? E ele vai estar também tendo um momento, né, de compartilhar. Deixa eu ver aqui, Everaldino. Cadê? Te mandou um convite para o pastor Everaldino. Depois, na ordem, se tiver, creio que está o reverendo Israel, né? Pode sim, então a pastora Marinade, depois do reverendo Israel, se ele tiver, aí a pastora pode falar, que ele colocou aqui, posso sim, não poderia, agora posso sim, então a pastora aguarda um pouquinho. Enquanto o pastor Everaldino é posicionado para que ele possa falar. Opa! Reverendo Everaldino. A paz do Senhor Jesus. Amém. Para todos, irmãos e irmãs, não só os pastores e pastoras que estão ligados, mas também a todos os irmãos que nesse momento estão nos ouvindo. E creio, senhor presidente, presbítero Marcos, que nós estamos tendo um momento muito especial e, de fato, nós vemos que há uma fidelidade, sim, dos nossos irmãos em estar nos ajudando, nos acompanhando nesse momento difícil em que estamos atravessando, não só atendendo às necessidades de cada família, no que diz respeito a entender que nesse momento nós não vamos ter esse contato físico, mas estar buscando a melhor coisa que nós precisamos estar unidos, que eu sempre tenho colocado dessa forma nesse momento mais difícil, e é sempre assim, será sempre assim, estarmos unidos pela fé. E isso é possível em oração. É o que nós estamos fazendo, né? Já fizemos momentos de jejum, como recentemente tivemos envolvido, e entendemos que a mão poderosa do Senhor nosso Deus está agindo sobre nós, sobre o Presbitério Sergipe, sobre todo o Brasil, a IPI do Brasil, de forma séria, tem se posicionado adequadamente, entendo isso e percebo que todos estão preocupados nessa direção, nós, pastores e pastoras, em irmãos que não estão tendo condição de ter acesso a esses momentos, mas têm certeza de que nós estamos orando por eles, pelos pequeninos, as crianças, pelos adolescentes, jovens, adultos, toda a igreja. Cremos que está entendendo isso e tendo fidelidade para que nós entendamos que juntos nós vamos continuar preservando aquilo que é de melhor para nós, que é a orientação da palavra, que nós estamos aprendendo juntos, né, Brother Marcos? Com certeza. A palavra e ver como contribuir. E também nos sacramentos, que agora, se demorar muito, a gente vai ter que fazer pelas lives também, né? Como já fizemos a ministração do sacramento da ceia. E profissão de fé também, de irmãos que vão se achegar, aí realmente vai sair o mergulho, vai sair a água sobre a cabeça, né? Mas o Espírito Santo está batizando a todos. Mas eu quero só deixar para todos os irmãos que estão nos ouvindo, pastores, pastoras, e que isso nos consola, que vem da palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 2, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ou para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, tende o que é bom. Abstende-vos de toda forma mal, né? Que, como nós já ouvimos aí de um dos nossos irmãos, que esse mundo jaz no maligno, isso é da Bíblia, da palavra de Deus, né? E entendemos que, na verdade, nós somos tomados pelo agir do Espírito Santo para que façamos a diferença no que diz respeito a esse mal que campeia em todas as situações de política, de economia. A preocupação, penso que maior não vai ser
agora que estamos isolados, alguns até no conforto da sua casa, no conforto da sua família, claro que é muito difícil para nós essa saudade que sentimos de todos, inclusive de vocês, de estar abraçando, de estar olhando olho no olho, de estar dessa comunhão, como já foi dito também, que é a condição maior daquilo que nós precisamos confirmar como efetivamente a prática da palavra de Deus, né? Mas o que virá depois. Nós precisamos estar orando por isso também, senhor presidente, porque as igrejas, inclusive menores, vão ter dificuldades no que diz respeito à questão financeira, né? Que, independente de qualquer coisa, nós precisamos, sim, dessas situações sendo bem administradas, né? Nós sabemos que temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito a essa questão de recolhimento de dízimo, de ofertas, né? Mas eu penso que nesse momento também, pelo menos nas experiências que eu estou tendo na segunda EPI de socorro, os irmãos estão chegando junto, como dizemos bem do popular, né? Pela graça de Deus, nós vemos que as pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, né, para que façam isso, né? Se você não me dá um basta, eu vou continuar, viu? Porque você sabe como eu sou, né? Não, então... Vou começar a conversar, mas... Não, mas porque essa questão, mais assim, uma experiência está tendo, assim, boa, a gente quer ouvir todo mundo, no sentido dessa interação, né? No sentido de que, através das redes sociais, possa estar chegando ao povo. E no segundo momento, a gente vai deixar também agitado, vamos tratar um pouco das questões administrativas que vai envolver tudo isso, né? Assim, não entrei em alguns detalhes por conta de estarmos, assim, não só para nós, de maneira mais geral, mas a gente agradece, pastor, né? Então, a minha pergunta final Vitor Marcos, que eu penso que independente de qualquer coisa, claro que nós temos algumas críticas, eu acho que esse não é o momento de nós tecermos críticas, né? Nós vamos ter uma avaliação posterior, com certeza, mas nesse momento eu entendo que o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, em oração, com o estudo da palavra, com a pregação da palavra, com esse momento tão especial no que diz respeito a entendermos que a solidariedade está acima de tudo, no que diz respeito não só a nós entendemos que nós estamos tendo necessidade no nosso reduto, como também fora do nosso reduto, ajudar todos, sem acepção de pessoas. Graças a Deus por isso, né? A experiência tem sido boa, de fidelidade, primeiro a Deus, e depois de uns para com os outros, nesse amor que Deus dá em nossa vida. Deus abençoe a todos, e vamos continuar em oração, principalmente pela irmã Loura, foi acometida dessa enfermidade, mas Deus abençoe a todos. Viu? Então tá bom, eu vou chamar. Amém. E pela live. Obrigado, pastor. É aniversário hoje, né? É. Ok. Tchau. E... Tchau. Irmãos, a gente fica acertado assim, porventura cair esse pastor Everaldino, né? Deus abençoe. Eu vou chamar agora, não sei se o reverendo Israel está aí. Porventura, se terminar o tempo, a gente volta para a gente fazer um encerramento sem muita correria, para a gente ter só um momento mais nosso aqui, né? Apesar que é geral, os irmãos fiquem à vontade, estão chegando. Mas eu vou tentar chamar aqui o reverendo Israel, ver se ele está conosco. A princípio ele tem entrado, deixa eu ver se ele ainda permanece aqui. Não, ele já precisou sair. Então eu vou chamar a irmã Marinaide, né? Que ela agora já ajustou seu telefone, então ela vai poder falar com a gente, né? Estamos aguardando, né? Sueli, Deus abençoe. Sueli entrou aqui, né? Deus abençoe. Desde já a gente vai sendo grato, né? Pelo testemunho, pela interação dos amados irmãos pastores. Estamos aguardando a irmã Marinaide entrar. Deixa eu ver como é que está aqui nosso tempo. A irmã pastora Marinaide, está conseguindo? Nós temos, pelo menos não chegou, acho que ela agora está chegando aqui, a pastora Marinaide. Boa tarde, presidente. Opa, eu só estou vendo tudo rosa. A senhora está rosa, está vestindo de rosa, não? Não, eu não estou de rosa, eu não sei. Bem, deixa eu melhorar aqui a câmera para ver. E agora? Deve estar virada para o lado oposto, né? Espera aí, um minutinho, tá? Não, tá certo. A senhora está longe, né? A senhora é garantida por lei. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar. Você sabe que eu sou meio atrapalhado nesse negócio de internet. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ok, um minutinho. Aí, tá ouvindo sem ver, né? O pastor Bradinho, também a gente ouviu, o senhor parou, né? Com os vossos cabelos grisalhos, né? Então, a irmã disse que vai ver, né?
Mas, veja, irmãos, enquanto a pastora Marinade... Pastora, quando a senhora estiver no ponto, sinaliza aqui que eu faço a chamada da senhora. Veja, irmãos, creio que os demais pastores ainda estão aqui conosco, né? Alguns irmãos também. Como disse aos irmãos, o motivo dessa live, né, é para ter esse contato, né? Estarmos revendo uns aos outros, ter um contato mais natural, sabendo como tem sido a experiência, como disse no início. Temos assistido algumas lives dos irmãos, a desenvoltura. Quem não tem feito live, né, as irmãs têm declarado a sua dificuldade. Também a gente pede, também estejamos orando, né? A irmã pastora Paula precisou voltar à Bahia, né? Porque o Jair, o esposo dela, os irmãos têm conhecimento que ele está com um dos rins comprometido e precisou, né? Precisou voltar. Pronto, acho que ela agora está chegando aqui. Ela está voltando aqui. Então precisou ir para a Bahia e a pastora viajou também. A gente estejamos orando também pelo Jailton, né? Que pronto, agora sim. Então vamos falar, porque se esse negócio cair aqui, eu não sei consertar. Então jogue duro, pastor. Deus abençoe. Obrigado por esse momento. A gente fica feliz em ver a senhora, né? Como se diz assim, dessa experiência, a senhora com a família, pastoreando a igreja por mensagens. A gente sabe da dificuldade desse equipamento da senhora que já está no finalzinho da vida dele, né? Mas, pastora, como é que tem sido esse momento, esse pastoreio por mensagem? Como é que tem sido a interação, o feedback da nossa igreja ali em Socorro, né? A primeira de Socorro. Boa tarde, presidente. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus por essa iniciativa tão maravilhosa do presidente para que nós, como povo de Deus, Igreja do Senhor, estejamos assim reunidos, como bem diz o Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E nós estamos em uma perfeita união agora, nesse momento, nessa live, dando graças a Deus, porque não é a distância geográfica que nos separam, mas o amor de Deus nos une. E esse momento é um momento maravilhoso, porque nós, como pastoras e pastores, temos a oportunidade de falar um pouco do nosso pastoreio e também das nossas dificuldades, como também as nossas novas experiências com esse momento que estamos vivendo, que para mim, meu irmão, é um momento extraordinário, porque eu vejo nisso tudo, com essa pandemia, que a igreja se redescobre, né, como povo de Deus. Eu vejo que a igreja ela se redescobre como sacerdócio universal de todos. Amém. Eu vejo que há um entrosamento maior nas atitudes e no cristianismo de cada um ao exercer o seu chamado. Então, a minha experiência ali com os irmãos em Nossa Senhora do Socorro está sendo maravilhosa, edificante. Em primeiro lugar, uma experiência de crescimento para a minha vida, né? E creio também para com os irmãos de Socorro, porque nós temos interagido, eu acho que até muito mais, porque, como você sabe, eu estou pastoreando em tempo parcial, e agora eu estou mais constante com eles, né? Através das pregações, através do nosso falar, de textos que são colocados. E eu vejo em tudo isso, irmão, um descobrimento mesmo da nossa espiritualidade sendo efetivada. Eu vejo em tudo isso um compromisso maior da igreja em família, adorando ao Senhor, numa comunhão que às vezes passa despercebido entre os próprios membros da igreja. Eu vejo que está havendo um despertar muito grande da família para com a causa de Cristo e para a unidade familiar. Eu vejo em tudo isso, não é?
é uma maneira também didática pedagógica de ensino. Amém. Porque nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo a cada dia, né? E uma coisa que está me deixando muito feliz é que meus irmãos lá, eles estão receptivos ao que eu envio para eles. Eu vejo assim que eles estão mais em oração, eu vejo que eles estão consagrando a sua vida ao Senhor, eu vejo que está havendo uma redescoberta de um povo que, às vezes, na caminhada, tenha perdido um pouco a dimensão do que é ser igreja. Ser igreja, nós sabemos que somos nós onde nos encontramos. E a nossa casa hoje é o lugar efetivo onde a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está conosco, numa dimensão de alegria, numa dimensão de espiritualidade. Que bom. Eu vejo a igreja comprometida mais com a obra do Senhor. Isso é muito bom, sabe por quê, meu irmão? Porque a gente perde também um pouco essa estrutura de igreja só templo. Vou para a igreja domingo. Não, agora nós estamos vivendo igreja diuturnamente. Glória a Deus. Amém. Todos os momentos em nossa casa. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos consagrando, nós estamos agradecidos a Deus, porque em tudo, pastor presbítero, fica uma lição para nós. Nada é perdido. Em todas as coisas há um ganho. Muitas vezes perdemos, sim, em algumas coisas que nós não queríamos perder, mas ganhamos muito mais com as novas experiências que vêm a nós. Isso. Com o novo ganho do despertar para o que é ser mesmo um cristão de verdade, um cristão sincero, um cristão fiel à causa do Senhor. Isso, para mim, irmão, está sendo maravilhoso. Maravilhoso nesse sentido, do meu crescimento, do meu pastoreio, das ovelhas do Senhor, que Ele coloca para que eu possa pastorear, ainda que distante, mas muito próximo, em oração, em comunhão. Amém. E pedindo a Deus que isso passe o mais rápido possível, para que nós possamos, num só coração, glorificar a Deus como Ele merece ser glorificado. Um despertamento da igreja. Amém. Um renovo do Espírito Santo. A força inovadora do amor de Deus, impulsionando-nos para dias melhores, para dias de consagração. Amém, pastor. Sem nenhum chamado, mas de uma experiência natural do que viveu com o Senhor. Então, eu louvo a Deus. Então tá bom, pastor. Agradeço pela oportunidade. E digo uma coisa, eu não sou afeita à internet, não. Já me perdi aqui tanto, mas uma coisa tá bom para mim também. Estou aprendendo. Fica aqui o meu abraço para você, meu irmão e meu presidente, e para todos os meus colegas de pastoreio em oração por todos, em nome de Jesus, na certeza de que dias melhores virão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amém. Pastor. Muito obrigada. Nada. Bom trabalho. Um abraço para a senhora. E o pastor Gesiel queria dizer que está aí, que ele conhece essa sala. Ele está querendo ir para aí, mas diga que ele não pode sair de casa agora, não. Deus abençoe. Eu vou chamar o reverendo Israel, que ele está aí. Depois o reverendo Georlan, que acabou de entrar. Deus abençoe, pastora. Obrigada. Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus, eu estou saindo daqui, estou muito animado, né, com os depoimentos. O reverendo Israel está aí, ele vai participar agora, né? Estamos orando já em favor, já oramos. Deus seja louvado. Cada palavra que tem sido colocada, né, pelos irmãos pastores tem sido edificante, né? Entendermos, pastor Israel, eu estou vendo o quintal, o senhor ainda não. Pronto. O senhor está ainda em Arapiraca.